Olá, nação azulina, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chaves Gemista para a gente conversar com vocês um pouco mais sobre o resultado amargo ontem de empate do Clube do Remo contra a equipe do Goiás. O Leão que vencia até os acréscimos, abusou de perder gols e perdeu a oportunidade de terminar a última rodada da Série B do seu primeiro turno dentro do G4 da competição. Vamos conversar também sobre o mercado da bola. Tem uma dupla uruguaia fechada com o Leão Azul. A gente vai aqui trazer as atualizações sobre isso e também falar sobre os próximos jogos do Clube do Remo que podem ser cruciais nesta luta pelo acesso à Série A de 2026. Antes eu peço muito que vocês deixem o like aqui no vídeo, é muito importante para que ele chegue no máximo de remistas espalhados por este mundão afora, beleza? Mais uma vez a meta de likes aqui neste conteúdo é de 1000 aqui com vocês. Clica também no botão hypar para que o conteúdo fique no topo da plataforma e o YouTube, claro, continue recomendando o nosso trabalho para mais azulinos por este mundão. Verifique também a tua inscrição aqui no canal, lembrando, chegando na marca dos 50 mil inscritos, tem sorteio de 3 camisas do Clube do Remo para vocês aqui no Chaves Gemista. Vem com a gente! Este vídeo que deu apoio ao patrocínio da Suíça Destinos, que ontem nos ajudou a ir ao estádio Ailê Pinheiro acompanhar essa partida do Clube do Remo contra a equipe do Goiás em mais um trabalho do Chaves Gemista fora de casa. Mais uma vez agradecer a todos da Suíça Destinos e a todos vocês que fazem parte aqui do canal e que nos proporcionam esse tipo de ação. E claro, você que quer viajar aí também pelo Brasil e também para outros países, com condições especiais de passagens e também condições especiais de hospedagens, é só entrar em contato com a Suíça Destinos através do QR Code na tela e também clicando no link que vai ficar no primeiro comentário fixado. Completa a passagem da tua família e se divertir por este mundo afora com a Suíça Destinos. Recado especial também da Like Telecom, a empresa de internet que mais cresce na região metropolitana de Belém, onde por lá você encontra os melhores planos, inclusive de 600 megas, que te ajuda a assistir os jogos do Clube do Remo na Série B com a assinatura Disney Plus. É só pegar a câmera do teu celular, apontar para o QR Code na tela e acessar o link também que vai ficar no primeiro comentário fixado. Bom, pessoal, bora primeiramente conversar sobre esse jogo de ontem. Sim, ainda tem muita coisa para falar. Ontem o jogo acabou, eu tive que correr pro hotel, porque logo em seguida meu voo sairia, né, de Goiânia para cá, para Belém, então eu não podia perder muito tempo lá no estádio. E conversei com alguns torcedores ainda na saída, dar um abraço para todo mundo que esteve por lá, mas eu gravei só um pós-jogo bem rápido dentro do hotel mesmo, porque não tinha muito tempo. Mas hoje a gente vem conversar com vocês com a cabeça um pouco mais fria, com a adrenalina lá embaixo, né? Para que a gente possa aqui analisar um pouco melhor essa partida. E assim, eu acho que a análise de hoje ela vai bater muito com a análise de ontem. Para mim, o Remo fez um jogo com uma estratégia muito boa, que aí é mérito do Antônio Oliveira, tá? Ele montou o time do Remo perfeito. Ele montou um time do Remo sabendo que o Goiás é forte jogando em casa e sabendo também que os espaços iriam aparecer nos contra-ataques. Nos primeiros minutos o Goiás foi muito perigoso, teve até um lance que foi gerado através de um erro do Nathan Santos ali na saída, e o Goiás criou uma jogada de perigo ali que o Rangel acabou defendendo. Teve outras estocadas perigosas que a zaga do Remo muito bem posicionada tirou, tanto com o Kaique como também com o Camutanga e às vezes até com o Caio Vinícius fazendo um terceiro homem ali na defesa. Às vezes o Remo caía, né, com os dois laterais fechando em 5. E também uma estratégia muito bem feita de saídas rápidas em contra-ataques. E claramente isso foi treinado durante a semana para encarar o Goiás lá no estádio Ailê Pinheiro. Porque o Pavani entrou no time e o Pavani tem essa característica de ser esse segundo homem no meio de campo. E com isso adiantou o Cantillo, né? O Cantillo ficou um pouco mais à vontade para distribuir o jogo, para distribuir as jogadas. E curiosamente, o Pavani que acabou dando as melhores oportunidades aos companheiros
de finalizar na cara do gol. O Marrone no primeiro tempo teve uma estocada que acabou perdendo ali a passada e não conseguiu concluir em gol, mas no primeiro tempo ainda o Remo, depois de ter sofrido uma pressão do Goiás, no contra-ataque em que o Pavani encontra o Pedro Rocha, ele consegue conduzir a bola à frente da zaga do Goiás e na saída do Tadeu dá um toquinho por cima frio e faz um golaço, calando lá o estádio do Goiás, né, o Aile Pinheiro, o Fenômeno Azul, que mais uma vez fez uma presença espetacular fora de casa, vibrou bastante. O Goiás seguia com a proposta, obviamente, de apertar o Remo, né, de empurrar o Remo no campo de defesa, e o Remo seguia sendo perigoso nessas estocadas. E no fim do primeiro tempo, o Goiás consegue ali um pênalti, que é aquele pênalti que 90% dos árbitros dão, porque o VAR chama e eles vão lá e marcam, né? A bola bateu na mão do Caio Vinícius. Nesse lance, inclusive, o Regis tinha ido lá na linha de fundo dar uma instrução para o Rangel, de algum batedor do Goiás, que talvez ele conheça. O staff do Goiás, atrás do gol do Rangel, os funcionários do Goiás, eu não sei dizer, provocaram o Regis, falaram alguma coisa para o Regis respondeu para eles. O juiz que estava próximo ouviu o que o Regis falou e expulsou diretamente, né, o meia azulino. Com isso, o Remo perdeu uma opção que daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre isso também no vídeo. E o Rangel, nesse duelo contra o Tadeu, eles que eram companheiros lá no Goiás, não saíram, inclusive, bem, né, desta passagem, né, na equipe esmeraldina, parece que não se falam direito. O Tadeu bateu no meio, o Rangel fez a leitura correta e defendeu a penalidade máxima. Então o Remo vai para o intervalo muito forte mentalmente, por ter suportado a pressão do Goiás, por ter se comportado muito bem dentro de campo e por estar vencendo o jogo por 1-0. No segundo tempo recomeça, o Remo volta com a mesma formação, o Goiás também, e a mesma coisa, o Goiás tentando de alguma forma pressionar o Remo para o campo de defesa, mas o Remo tirando o Goiás da zona de conforto cada vez mais, porque o tempo ia passando, o estádio começava a ficar irritado com a equipe da casa, e o Remo sabendo se defender muito bem, ou com a zaga tirando o tempo todo, ou quando passava da zaga, o Marcelo Rangel sempre muito bem posicionado, conseguindo defender. Aliás, eu queria destacar aqui o jogo que o Alan Rodrigues fez ontem, tá? Ele que entrou no lugar do Sávio, né? O Sávio saiu no intervalo do jogo contra a equipe do Avaí. O Alan Rodrigues já tinha entrado bem contra o Avaí, ontem entrou muito bem no jogo, marcação quase que impecável. O gol sai, é verdade, pelo lado esquerdo, mas foi numa leitura errada ali na marcação. Um vacilo só, né? E o Goiás empatou no final do jogo, daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre isso. Mas o Remo com a mesma estratégia justamente de se defender e sair inteligentemente nos contra-ataques. Aí o Pavani depois encontrou mais uma vez o Pedro Rocha, que saiu cara a cara com o goleiro Tadeu. Poderia ter rolado para o Matheus Davó, preferiu driblar o Tadeu, perdeu o tempo da bola, virou o corpo ali e finalizou em cima do Tite. Chance inacreditável e a gente começou a ficar com medo. Porra, o Remo tá desperdiçando chance. Futebol geralmente não perdoa quando você perde muitas oportunidades. Aí veio a terceira chance. Teve a do Marrone no primeiro tempo, essa do Pedro Rocha e agora também com o Pedro Rocha que rolou pro meio e o Matheus Davó acabou chegando atrasado. Outra oportunidade. E depois que o Remo já tinha feito algumas alterações, tinha entrado o Dodô, como eu disse, no lugar do Regis. O Regis não deu essa opção de substituição para o técnico português Antônio Oliveira. Ele teve que colocar o Dodô, porque era o homem de criação que tinha no banco. O Pedro Castro entrou no lugar do Pavani, que jogou muita bola ontem, já estava desgastado. Inclusive, pensando no jogo de sexta-feira contra a Ferroviária, acho que essas substituições foram feitas corretamente, na minha opinião, porque tu poderia muito bem estourar um jogador se deixasse 90 minutos e esgotar fisicamente, porque tem um jogo daqui a 2 dias contra uma Ferroviária jogando em Belém. E entrou o Janderson, né? Entrou o Janderson, o Pedro Castro e também o Dodô. E na última oportunidade do Remo de ampliar, eram uns 40 minutos no segundo tempo, o Pedro Castro recebe uma bola, vai no fundo, cruza, e o Janderson, inacreditavelmente sozinho, também perde o gol. E aí, os remistas de todas as idades, de todos os cantos do planeta, lembraram de alguns jogos dessa mesma Série B. Contra a Ferroviária, que o Remo tomou gol nos acréscimos, Atlético Goianiense, Atlético Paranaense. Teve outro jogo que o Remo também tomou gol nos acréscimos. E ontem, mais uma vez,
mais uma vez. Inclusive tem até um cálculo aí, meu amigo Lucas Neves fez até uma matéria no blog do Chaves Remista falando sobre isso, de que o Remo poderia estar na liderança da Série B se não tivesse tomado esses gols nos acréscimos da competição. Aí o árbitro levanta a placa, o Remo tinha feito uma alteração colocando o Reinaldo ali para tentar aumentar o poder de marcação, justamente onde o Reinaldo estava, um cruzamento ali meio que despretensioso do Goiás, o Anselmo Ramon, como um bom centroavante oportunista, desviou e matou Marcelo Rangel, empatando o jogo lá na Serrinha. Um resultado que foi muito bom para o Goiás, porque além de manter a liderança, né, conseguiu tirar o prejuízo de que estava sendo uma derrota e perdendo o ponto para um concorrente direto. E na minha opinião, um resultado péssimo para o Remo, porque o Remo, além de perder a oportunidade de chegar na liderança, chegar no G4, né, ele poderia diminuir a distância para a liderança e dar moral para esse início de segundo turno. O Remo vai ter agora 3 jogos para mim muito importantes para saber qual vai ser o seu campeonato, qual vai ser o seu objetivo. A Ferroviária, na próxima sexta, em Belém, 19 horas. Aliás, esse calendário da CBF é uma porcaria, né? Porque entramos ontem em campo, já vamos entrar de novo daqui a 2 dias, também em campo contra a Ferroviária. Depois ele viaja para pegar o América Mineiro fora, o América Mineiro que não está bem no campeonato, caindo pelas tabelas. E depois volta para receber o Lanterna Botafogo de Ribeirão Preto, no Mangueirão. Para mim, esses 3 jogos aí, o Remo tem totais possibilidades de fazer 9 pontos. E é justamente nisso que o elenco, a comissão técnica precisam se apegar. Focar nesses 9 pontos para que a gente de vez entre no campeonato, quem sabe chegando aí a 39 pontos, né? Já seria uma pontuação bem interessante até para você livrar qualquer tipo de rebaixamento. E obviamente você mandar um recado para o campeonato. Agora, se não tiver treinamento durante a semana de finalização, de capricho nessa finalização, fica realmente difícil. Pedro Rocha, Matheus Davó, o Janderson, que perderam os gols mais inacreditáveis ontem, assim como todos os atacantes do Remo, o time do Remo como um todo, precisam treinar finalizações. Eu sei que hoje em dia é muito difícil para um atleta de futebol ficar depois do treino e ficar treinando finalização, né? Ficar ali repetindo. A rotina do atleta de futebol hoje cada vez mais cansativa, né? Com tantos treinos, tanta carga, tem que ter descanso, alimentação. Não é mais que nem nos anos 90, 2000, o cara ficava depois do treino treinando, mas tem que ter um treinamento específico só para isso. Hoje não vai ser coletivo, nem tático, vai ser só finalização, porque não dá, cara, para aceitar o tanto de gols que a gente perdeu ontem. A galera da imprensa de Goiânia, todo mundo lá falando, olha, empate aqui é lucro pro Goiás, porque do jeito que vocês estão jogando, realmente é um lucro pra gente aqui empatar esse jogo. Então, ontem foi um prejuízo gigantesco pro Remo, né, esse jogo, com os gols que a gente perdeu, e é mais uma lição que fica. O Remo nesse momento chega a 30 pontos, a mesma pontuação da Chape, e como eu falei no vídeo de ontem, o que preocupa é o número de vitórias que o Remo tem. O Remo poderia chegar ontem a 8 vitórias, diminuir uma vitória para a Chape, mas passaria na pontuação. Agora o Remo tem a mesma pontuação da Chape, mas 2 vitórias a menos que o time catarinense. Ou seja, lá na frente, quando poderá ser decisivo esse critério de desempate, a gente perderia. Então é muito importante vencer, E é incrível como o Remo não consegue essa sequência de vitórias, né? Impressionante. Galera, também estamos em nome aqui da Celtec Reparos, que vai até a tua casa, retirar do celular, tablet, notebook, para levar para assistência técnica autorizada, com um desconto especial para você que é sócio torcedor do Clube do Remo e também inscrito aqui do Chaves Remista. É só pegar a câmera do teu celular, apontar para o QR Code na tela e acessar o link que vai ficar no primeiro comentário fixado, conhecer esse e outros serviços da Celtec Reparos. Recado especial também das lojas do Clube do Remo, do IT Center, Shopping Metrópole e também no Shopping Bosch em Grão-Pará, para realizar o sonho da casa própria. Inclusive, você que tem imóvel, você pode valorizar o teu imóvel no valor em dobro do que ele está valendo hoje, entrando em contato com a galera da GB Advocacia Imobiliária. O contato está aparecendo aqui para vocês. Bom, bora agora conversar sobre o mercado da bola. Daqui a pouco eu te falo um pouco mais sobre esse jogo de sexta-feira contra a Ferroviária. O mercado da bola que está agitado aí, o Remo, que segundo as informações de vários perfis de jornalistas, né, fechou a contratação de 2 jogadores uruguaios. O Nico Ferreira, que a gente já tinha comentado aqui com vocês, que estava negociando com o Leão Azul, que está lá no Montevideo Wanderers, né, do Uruguai. E também agora o zagueiro Cristian Tassano
tá? Cristian Tassano, de 29 anos, ele que é uruguaio e atualmente está atuando no futebol português, lá na equipe do Feirense, tá? De Portugal. Em 2024-25, ele realizou 32 jogos pelo Feirense. Ano passado ele estava na equipe do Torrense de Portugal também, onde por lá jogou 14 vezes e até marcou 2 gols. Passou pelo futebol russo, outro time de Portugal como Santa Clara. Também teve uma passagem pelo futebol espanhol no Sevilla, né, no time B do Sevilla, e iniciou a sua carreira no Danúbio do Uruguai também. Como não evoluiu aquela contratação lá do Léo Coelho, né, aquele brasileiro que jogava lá na equipe do Peñarol, o Remo agora voltou ao mercado e decidiu aí contratar o zagueiro Cristian Tassano, tá, pessoal? Além do Cristian Tassano, como eu disse, o Nico Ferreira também está contratado. Fenômeno Azul tem mais 2 jogadores aí que devem ser confirmados nos próximos dias como novas contratações azulinas para 2025. Quero também saber de vocês, o que vocês ainda esperam do Remo nesse mercado da bola. Eu particularmente não conheço esse zagueiro aqui, tá? O Cristian Tassano, vi muito pouco sobre ele de informação. Tem até um vídeo do meu amigo Felipe Barros da FBTV que eu vou assistir ainda para saber um pouco mais sobre o atleta, mas ele e o Nico estão aí fechados, só falta obviamente a confirmação do Clube do Remo, mas parece que já estão até vindo para Belém, ou já estão em Belém esses atletas e devem ser anunciados aí nas próximas horas. O Remo que voltou já, né, de Goiânia, aliás, eu até voltei no mesmo voo do Remo ontem, né, para Belém, coincidência, e hoje à tarde o Remo já voltou às atividades, porque sexta-feira já entra em campo contra a equipe da Ferroviária, 19 horas, horário ruim, né, horário ruim. Quando é muito tarde é ruim também, quando é cedo também é ruim, porque a galera tá saindo do trabalho, é complicado. Mesmo assim eu acredito num bom público sexta-feira, tá? Para começar bem esse segundo turno, sabendo também a situação da Ferroviária, que é um time que tá lá embaixo, e o Remo não pode deixar a Ferroviária respirar sexta-feira. O Remo tem que impor o seu jogo, vencer essa partida para seguir colado nesse G4 ou quem sabe entrar. Como eu falei, essa sequência, Ferroviária, América Mineiro e Botafogo pode ser crucial para a gente lutar ainda por esse acesso, sabendo, claro, que a competição é muito longa, mas começar bem o segundo turno é muito importante. Para esse jogo nós não teremos o Regis, né, que foi aí expulso no jogo de ontem, e acredito, tá, que tem grandes possibilidades do Remo manter a formação, com o Pavani jogando no meio de campo, ao invés do Jaderson. O Pavani jogou muito a bola, né, deu uma função diferente ali pro Cantígio, e o time do Remo que se comportou muito bem. Mas, como é um jogo em que o Remo vai atuar em casa, então talvez a postura azulina seja, obviamente, de colocar a bola no chão e de tentar dominar o seu adversário. Ontem, como eu disse, acho que o lado positivo foi a evolução do Remo. Apesar dos gols perdidos, o time do Remo evoluiu ontem mais uma vez. Jogou bem, isso é importante, isso é uma coisa que dá uma tranquilidade para o torcedor. Se a gente tivesse tomado um amasso do Goiás, tivesse empatado num gol de sorte, de escanteio, gol contra, eu acho que a preocupação do torcedor do Remo seria muito maior. O Remo jogar a bola ontem como ele jogou, colocando o Goiás, né, num certo apavoro no segundo tempo, tirando o Goiás da zona de conforto, eu acho que isso foi o que acalentou o torcedor do Clube do Remo. Lamentamos muito pelos gols perdidos, cara. Isso aí foi algo bizonho que aconteceu ontem. A gente torce para que isso não se repita. Mas pelo menos a gente viu o Remo evoluindo, o Remo jogando bem, Camutanga mais uma vez muito bem na defesa, o Rangel vai chovendo molhado quando que ele ajuda o Remo, né? Meio de campo evoluindo, o ataque que ontem realmente, na minha opinião, apesar do golaço do Pedro Rocha, tirou nota zero por essas chances inacreditavelmente perdidas pelo Leão Azul no segundo tempo. Mas não dá mais tempo de lamentar. Sexta-feira já tem a Ferroviária, 19 horas. Os ingressos estão aí sendo vendidos, né? Agora no valor de R$50, a promoção ia ser até hoje, né? Já vai a partir de amanhã para R$50, arquibancada, e R$100 as cadeiras para esse duelo contra a equipe da Ferroviária no Mangueirão. Beleza? Galera, também estamos em nome aqui da RT Log, a empresa, né, de transporte rodofluvial que atende Manaus, Macapá e Santarém.
e também a região metropolitana de Belém, para você que vai entregar qualquer tipo de carga com uma empresa respeitada e que te dá toda a segurança e suporte no transporte da tua carga. RT-Log é só pegar a câmera do teu celular, apontar para o QR Code na tela e acessar o link que vai ficar também no primeiro comentário fixado e também os contatos que estão aparecendo na sua tela. E o recado especial também da Valentes Vive, moda infantil, para você que quer dar todo o estilo para o teu filho, ou todo o estilo para a criança da tua casa. E detalhe, você entra em contato com a Valentes Vive, ela manda o catálogo para você e você recebe aí a roupa do teu filho na tua residência com entrega em domicílio com a Valentes Vive, parceira também aqui do Chaves Remista. É isso, galera, um vídeo ainda chateado com o resultado de ontem, mas não dá tempo. Sexta-feira já tem jogo novamente, nós estaremos lá no Colosso para acompanhar a partida contra a Ferroviária neste início de segundo turno. Se Deus quiser, no final da Série B, a gente comemorar um acesso para a Série A. Vamos torcer para que isso aconteça, mas para isso o Remo tem que parar de vacilar na competição e de perder pontos como perdeu ontem para a equipe do Goiás. Galera, mais uma vez, peço muito que vocês deixem o like, que vocês verifiquem suas inscrições, compartilhem com seus amigos, que em breve a gente retorna para falar mais sobre o Leão Azul Paraense. Tamo junto, valeu!